criador de monstros, caluniador dos deuses, um criminoso cruel. Mas tem algo extremamente importante que definitivamente ele não é: um deus. Embora Loki seja comumente listado entre os Aesir por viver no reino dos deuses, as suas origens, os seus feitos e as fontes históricas revelam a sua verdadeira natureza, que, oculta por seus disfarces, ora belos, ora monstruosos, está sempre repleta de perversidade. Por muitos ele é chamado de o deus das trapaças, mas evidências arqueológicas e textuais comprovam que Loki de fato nunca foi um deus. Não existem evidências de culto a ele, nunca foi encontrado nenhum artefato religioso que comprove isso, também não existem toponímias com seu nome. A ideia de que Loki é um deus tem base em Qanins, como Hyrdir, mencionado no poema escáldico do século IX, Haustlong, mas isso é culturalmente e linguisticamente questionável. O Qanyin, de Alpehugadir Hyrdir Herfangs, pode ser traduzido como o pastor divino dos espólios de profundos pensamentos. Ele refere-se a Loki em uma tentativa frustrada de atacar Thiazi. Mas notem que aqui ele tem um uso irônico e contextual, e não pode ser considerado de fato como um epíteto ontológico. Diversos Teningar utilizam Tyr para se referirem a mortais heróicos ou funções, como, por exemplo, Hjauntyr, o deus do Helm, para se referirem a guerreiros, mas sem nenhum tipo de divinização. É o mesmo que dizer, por exemplo, que Pelé é o rei do futebol. Esse título não lhe confere realeza de fato, mas é um indicativo de suas maiores habilidades. Nascido do Jotun Farbauti, o incendiário, um dos servos de Surtur, e da Digir Laufey, cujo nome significa Ilha de Folhas, uma habitante fêmea de Jotunheimr. Líder de uma matilha de lobos gigantes, Loki é claramente uma figura obscura, pertencente à família dos Jotnar e, claramente, sem nenhum indício de divindade. Nas fontes primárias não há nenhuma menção de ele ser aceito entre os Aesir como um poder governante ou como um Aus. O Jotun só é aceito em Ausgard por conta de um tratado feito entre ele e o líder dos Aesir. Tratado este, apresentado no poema Lokasenna, que é utilizado como ofensa a Odin pelo embriagado Loki. A condição para sua permanência no reino dos deuses é a de nunca atacar diretamente os Aesir. Seu nome é comumente associado ao verbo em nórdico antigo loka, que significa fechar ou encerrar. Portanto, ele seria aquele que encerra. Esse nome possivelmente tem alguma ligação com o fato de ele ter sido preso, encerrado, em uma rede, o que levou à sua punição final, acorrentado em uma caverna. Mas não é sabido se seu nome é de fato Loki, pois ele é apresentado diversas vezes pelo nome de Loptyr ou Luft, que significa simplesmente o aéreo, fazendo uma referência à sua capacidade de se transformar em animais que voam, ou talvez pelo fato de que, em duas das histórias mais conhecidas, ele se utiliza do manto de falcão de Froya para voar. Nas narrativas nórdicas, o primeiro título de Loki, apresentado na Snorra-Edda, é o Caluniador dos Aesir. Em sua publicação sobre a teogonia nórdica islandesa, o linguista Finnur Jonsson ainda o descreve como o pioneiro das enganações e a desgraça dos deuses e homens. Como descrito no poema Lokasenna, durante um banquete servido por Aegir,
Loki decide caluniar todos os deuses presentes. E, como se isso já não fosse o bastante, ele ainda mata ferozmente um dos servos de seu anfitrião, simplesmente porque ele recusou-se a servir-lhe mais bebida, já que ele encontrava-se totalmente bêbado e descompensado. Para fugir da morte iminente, uma vez que Bragi o havia ameaçado com sua espada, Loki decide transformar-se em um salmão e se esconder em uma cascata, mas ele foi capturado. Como punição por ter matado o servo de Aegir, os deuses transformam o filho de Loki, Pauli, em uma fera, um lobo, que destroça completamente o seu próprio irmão, Narf. Com as entranhas de Narf, os deuses amarram Loki no interior de uma caverna. A guilda Skadi decide então colocar sobre a cabeça de Loki uma serpente venenosa que fica gotejando ácido em seu rosto o tempo todo. A esposa de Loki, Sigyn, decide então prostrar-se ao lado dele com um recipiente para aparar o veneno e tentar dessa maneira suavizar o sofrimento de Loki por conta de seu castigo. Mas esse recipiente, cada vez que se enchia, ela era obrigada a dispensar o líquido. E quando ela tirava o recipiente dali, o veneno voltava a gotejar sobre Loki, causando-lhe severas dores. E ele se contorcia por conta da dor, causando grandes terremotos. Mas Loki não teve filhos apenas com Sigyn, em união não natural, como mencionado na Lokasenna, e descrito também no poema Gylfaginning. Loki e a Troll Angrboda geram 3 criaturas monstruosas: o lobo Fenrir, a serpente Jormungandr e Hel, a futura governante do Reino dos Mortos. E como uma prova de sua natureza ambígua de Jotun, quem gera tais criaturas é o próprio Loki. E se isso ainda não foi o bastante para você compreender que Loki não é um deus, muito menos uma criatura mal compreendida, como é apresentado na cultura pop, por filmes e séries, aqui vai uma lista dos seus títulos pejorativos e dos seus crimes mais relevantes, todos eles apresentados nas fontes primárias. Vilje Trigger, Jofer Jodna Haffers och Brisindamens och Idunarepla, Funkvedi Fleirdana, Boda Dolber, Croeri Sagnatursa, Fader Ulfus, Hauruskade Sifia, Sturende Monomospels, Reigende och Velandi Godana, Freituloger Hendalaroxkada, Girdifjofer Brisings. Embora existam muitos fatos e evidências textuais de suas atrocidades, é importante ressaltar que, tanto nas artes nórdicas quanto nas artes peninsulares, Loki é sempre retratado em punição, como por exemplo na Pedra de Snaptun, encontrada na Dinamarca e datada do século X, em que a figura de Loki é retratada com a boca costurada, certamente fazendo menção à sua punição por ter ludibriado os irmãos Dvergar, Brokir e Sindri. Ou como nas pedras de Kirby e Gosforth, ambas encontradas na Inglaterra, e que apresentam a figura dele amarrada, sendo que na última delas é uma representação da cena de sua punição com o veneno da serpente. Isso nos leva a crer que sua presença nos mitos e na iconografia nórdica não o divinizam, mas sim tem caráter educativo. São um aviso de que todo ato fora da lei é passivo de punição. Comenta aqui embaixo se você já sabia de todas essas coisas a respeito de Loki. E me diz se você tatuaria uma das cenas de punição no seu corpo. Não se esquece de compartilhar, curtir e, obviamente, seguir a gente para ter mais conteúdos como esse
sobre cultura e tatuagens nórdicas. Barbelo.